E aí pessoal, beleza? Então, estão gostando do canal? Já fez a sua inscrição? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição e pessoal, ative o sininho de notificações, tá? Se você é inscrito, dá uma verificada lá, vê se aquele sininho vermelho, se o seu está ativado, tá bom? Porque de vez em quando a plataforma ela desabilita, tá? Ela desabilita as notificações, aí sobe material no canal e você não fica sabendo, tá joia? E outra coisa, coloque nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal e a gente faz aquela pesquisa bacana para trazer para você esse assunto maravilhoso que nós gostamos tanto, que são os nossos automóveis. Pessoal, pergunta do dia: o que aconteceu com o automobilismo mundial? Eu ia falar só do automobilismo brasileiro, tá? Mas eu resolvi falar no contexto geral porque a coisa ficou feia. Aliás, a coisa está feia e tende a piorar. Depois da vinheta. É isso aí, pessoal, beleza? Então, eu fiz uma pergunta, né? O que aconteceu com o automobilismo mundial? Até então, eu ia falar nesse vídeo só sobre o automobilismo brasileiro, né? Só que, infelizmente, né, nós sabemos que essa pasmaceira que a Fórmula 1, por exemplo, ela se encontra, infelizmente eu acho que isso aí não vai mudar, tá? Eliseu, você está sendo radical? Pessoal, assim, eu sou da época, né, que que Fórmula 1 era o piloto, era a equipe, era a pista e o carro também. Só que hoje é a tecnologia e o carro e acabou. Diversos pilotos aí fizeram história numa Fórmula 1, no automobilismo, que é aquele negócio, o piloto ele pilotava, né? Era o piloto e o carro. Hoje, infelizmente, galera, é só cacareco eletrônico, é muita eletrônica. Eliseu, você tá radicalizando. Não estou radicalizando não, bicho. Entra no YouTube, coloca uma corrida aí nos anos 80, tá? Tem muitos desses grandes prêmios aí, e até inteiro, né? Assiste uma corrida dessa época e tenta assistir essa Fórmula 1 de hoje. Essa coisa drástica, isso virou uma... É só um cara que ganha, é só uma equipe que vence, né? Parece assim, virou marmelada. A competição no automobilismo ficou lá para trás, tá? No automobilismo brasileiro também, a Stock Car, infelizmente. Antigamente, eu lembro, eu sou da época que Stock Car era feito com Opala, né? Depois passou pro Ômega. O Ômega não ficou muito tempo não. Aí vieram os tubulares, né? No meu trabalho, perguntaram para mim o que eu achava disso, né? Da Stock Car hoje. Eu peguei e falei, cara, mó fiasco, bicho. É um fiasco, é enganação pura. Que isso, cara? Como é que você fala um negócio desse? Os pilotos lá, os pilotos tal, tem os carros. Como é que você pode falar uma besteira dessa? Pessoal, é o seguinte, por que eu acho que é um fiasco a Stock Car nos dias de hoje? Não estou dizendo aqui que quem está lá não pilota, não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte, o que é a Stock Car hoje? É uma estrutura, né? Uma estrutura tubular, que vai um motor, e por fora vai uma capa dizendo que ali é um Toyota, outra capa dizendo que ali é um Ford, na outra capa diz que ali é um Chevrolet, e é isso. Você não tem ali um Corolla correndo, você não tem um Fusion correndo. O carro em si não tem não. Antigamente era o Opala, antigamente era o Ômega,
Ah, mas tem o braço do piloto. Cara, tá. Até onde o computador deixar. Até onde a telemetria ali, né, que está guiando o piloto, até ela editar o que o cara pode fazer e o que o cara não pode fazer, bicho. Na Fórmula 1, por exemplo, eu lembro que se você olhasse um cockpit de um Fórmula 1, até os anos 80, era bem simples. Tecnologia demais. Eu acho que isso acabou moldando não, melhor dizendo, acabou limitando o piloto. Muita tecnologia, muito cacareco eletrônico, acaba que o cara ele fica preocupado com o que o computador vai dizer para ele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. A arte de pilotar, né? O cara ali, tá, o piloto e o carro, tem uma barreira no meio chamada eletrônica. Não estou dizendo aqui que não tem que ter tecnologia, não. Quer ver um exemplo disso? Vamos falar do Ayrton Senna. O cara foi um mega piloto. Quando o Senna começou já chegou na McLaren, ele já tinha um nome, né? Então assim, ele começou a ganhar e o nome dele começou a de fato ganhar força na Fórmula 1. E quando ele ganhou o tricampeonato, né, pela McLaren, o carro eu lembro que era um McLaren, que era um motor, era um Honda 12 cilindros. O carro da Williams era um V10, se não me engano, porém ele tinha tecnologia para a época. Mas é onde que é o ponto que eu quero chegar. Não estou aqui dizendo que o carro não tinha que ter tecnologia nenhuma, não. Na época, a tecnologia usada, ela auxiliava o piloto. Não é a tecnologia de hoje que trabalha para o piloto. Quando a Federação Internacional de Automobilismo, quando eles começaram a limitar a tecnologia, do meu ponto de vista, pessoal, aquilo não foi visto com bons olhos. E na época também estava dando muito, né, tinha dado muito comentários negativos, porque aquilo vinha para ajudar o piloto. Hoje a tecnologia ela trabalha para o piloto. Na época, a tecnologia ela auxiliava o piloto, né? Assim, você vê, tinha até uns comparativos nas imagens, né? Você via lá a câmera do carro do Senna, né, balançando, tremendo pra caramba, porque o carro não tinha suspensão ativa. O carro da Williams, né, por Alain Prost, por exemplo, o carro tinha suspensão ativa, então a imagem o carro ficava mais tranquilo, então o cara podia pilotar, ele podia explorar, ele não brigava muito com o carro. Quando a Federação Internacional de Automobilismo, quando ela começou a limitar, né, começou a limitar muita coisa, o carro da Williams, disparado, era o melhor. Porém, alegavam que essa tecnologia ia tirar a competitividade, porque ia ficar um jogo desigual. Na época era prematuro dizer isso, né? Como de fato depois ficou provado que, infelizmente, por conta dessas determinações, nós tivemos sim uma grande perda, né, que foi aquela tragédia naquele circuito, em Imola, né, aquele fatídico 1º de maio, uma tragédia anunciada, diga-se de passagem, porque sexta-feira, nos treinos livres, Rubens Barrichello quase que morre, porque se não fosse uma grade de proteção, ele tinha voado na arquibancada e o carro dele ia cair de ponta cabeça. O cara ia morrer, com certeza. Ali o Rubens Barrichello, se não fosse, as imagens eram nítidas, né? O carro decolou na zebra, a zebra era muito alta, o carro decolou e se não fosse aquela grade de proteção que segurou o carro e jogou ele de novo para a pista, o Barrichello estaria morto numa dessa. Aí nos treinos classificatórios de sábado, Roland Heisenberg morre, uma pancada assim muito forte, e no domingo foi a vez do nosso querido Ayrton Senna. Então assim, mas o que essas três fatalidades, esses três acidentes, né? O acidente do Barrichello e as duas fatalidades do Heisenberg e do Senna, o que isso tem em comum? Nessa época, pessoal, foi aonde a federação estava mexendo muito nos carros.
as equipes conseguiam uma melhoria, a federação vinha, tirava, não, isso não pode. Aí descobriu uma outra, né, um outro jeito de melhorar a segurança do carro, né, de melhorar o carro. A federação, não, isso aqui não pode, vai ficar desleal, não pode, não pode. Ó, acabaram com o efeito solo, diminuíram o tamanho de pneu. Ah, vamos diminuir também a potência do carro. Tudo bem que depois que o Senna morreu, que eles praticamente encolheram o carro de Fórmula 1, né? Mas, cara, aquilo já era anunciado, já aquelas medidas, né, já estavam ali sendo, né, batalhadas, já estavam sendo já aplicadas ali de forma imposta. Tanto que, na época, tinha uma comissão dos pilotos que era formada, o Senna era presidente era o líder dessa comissão. Eles brigavam com a federação por conta dessas medidas, porque aí os engenheiros quebravam a cabeça, estudavam, colocavam lá, não, isso aqui vai melhorar o carro, vamos fazer isso aqui. A federação, não pode. Isso do que? Não pode. Pô, cara. O Senna, quando entrou na Williams, né, ele reclamava que o carro estava ruim, o carro estava muito instável. Para você controlar aquele carro, estava uma coisa de louco. O efeito solo, a federação tirou, né? Aquela pressão do vento que vem em cima do carro, a federação não tira, tem que ter, cara, uma coisa que vai prender o carro no chão. Então, assim, uma das brigas do Senna na época era com isso aí. Melhora uma coisa, a federação tira. Melhora outra coisa, a federação tira. E ficou um carro muito instável, ficou um carro praticamente, ele brigava com o carro ao invés de pilotar. Essa que era a verdade. Aí depois que aconteceu aquele acidente, lembrando da escala, sexta-feira o Rubens Barrichello se acidenta, sábado Roland Ratzenberger se acidenta e morre. Cara, não era para ter tido aquela corrida, primeiro, né? No próprio, aliás, nos treinos livres de sexta-feira, quando teve aquele acidente com o Barrichello, aí você pode pensar, ué, Eliseu, mas cara, acidente em treino tem, é normal. Sim, é normal, mas uma coisa é o piloto rodar, uma coisa, né, ele perdeu o controle ali, rodar com o carro. Outra coisa é você tá ali pilotando, o teu carro pega na zebra, isso é normal, né? Você pega, os pilotos usam a zebra, né, para apoiar e tal, para fazer curva. Você decolar numa zebra, bicho. O carro do Barrichello ele decolou, tirou as 4 rodas do chão. Aquilo já era para ter sido olhado de forma diferenciada. Mas beleza, tudo bem, é do jogo, vai lá. Aí aquela preocupação toda e tal. No sábado, aquele piloto morre. Cara, não era para ter tido essa corrida, não era para acontecer. Domingo, né, a gente sabe muito bem o que aconteceu. O Senna foi dessa para melhor. Fazendo um paralelo com isso aí, aqui em Brasília, eu lembro muito bem nos treinos quando a Stock Car mudou, quando ela estava no início desse modelo tubular, que também foi uma séria preocupação, muitos pilotos se preocuparam, eu lembro disso muito bem, inclusive nos treinos classificatórios para uma corrida que teve aqui em Brasília no domingo, nos treinos de sábado, o piloto Laércio Justino morreu, tá? Ele morreu porque o carro dele perdeu o controle no final da reta, ele bateu num carro de serviço, era num caminhão guincho, né? Esses carros que ficam a postos, né? O caminhão não estava estacionado em lugar errado, o negócio é que o carro dele voou, né? Atravessou, perdeu o controle, atravessou, e a estrutura tubular do carro matou o piloto. Eu me lembro dos pilotos da época, que era Paulo Gomes, Xande Negrão, eles reclamavam muito da insegurança desse novo modelo, né? E eu lembro que nesse dia, no treino, aliás, no domingo, né, depois desse acidente que levou a vida do Laércio, alguns pilotos não correram em protesto. Não correram. Pois é. Mas e a corrida teve. A corrida aconteceu. Outros acidentes vieram acontecendo
né? Até que agora, né, tem muito tempo que não acontece, graças a Deus, né, essas fatalidades. É onde eu falo até que ponto as mudanças elas ocorrem para piorar uma situação e não para melhorar. Se eu estou falando aqui que a tecnologia ela tem que ser usada para melhorar e não para atrapalhar, de carona tá vindo aí a insegurança vem junto. Infelizmente, pessoal, infelizmente. E o resultado, essa pasmaceira que a gente vê hoje. Por isso que eu fiz questão de colocar na capa desse vídeo um brinquedo, né? Esse brinquedo que na época fazia muito sucesso, que é o Autorama, né? Infelizmente tá desse jeito, cara. Infelizmente o automobilismo mundial, ele tá dessa forma, tá? Infelizmente o automobilismo mundial ficou dessa forma, né? Carrinhos de Autorama, infelizmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência com essa moto que passa aqui, fazendo esse barulho maravilhoso, mas tudo bem. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Já foi embora. Vamos lá de novo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações, tá? Coloque nos comentários de onde você está falando, para a gente mandar aquele abraço bacana, tá bom? Deixe o seu like. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!